Existe um limite silencioso que todo ser humano carrega dentro de si, mesmo que não saiba descrevê-lo com palavras. É aquela fronteira invisível entre o que aceitamos e o que jamais deveríamos tolerar. Todos nós já sentimos o impacto do desrespeito, em conversas que mudam de tom de repente, em piadas que atravessam a linha do aceitável, em interrupções que reduzem a nossa voz, em olhares que tentam diminuir aquilo que somos. Às vezes, esse desrespeito vem de estranhos. Outras vezes, vem de pessoas que supostamente deveriam cuidar da nossa integridade emocional. E, na maioria das situações, nossa reação é automática. Defendemos, explicamos, contra-atacamos ou nos encolhemos. Mas existe um caminho mais lúcido, mais forte e mais maduro. Um caminho que protege sua paz sem transformar você em uma bomba prestes a explodir, nem em uma pessoa que engole tudo para não criar conflitos. Esse caminho é o caminho estoico. Os estoicos enxergavam a vida como um campo de treinamento interno. Eles não tentavam eliminar o mundo externo, nem moldar as atitudes dos outros. Eles moldavam a si mesmos. Eles buscavam respostas que preservassem sua dignidade, sua calma e sua clareza. É isso que este vídeo vai te entregar: 10 atitudes estoicas, práticas e profundas, para lidar com quem não te respeita, no trabalho, em casa, nas redes sociais, em grupos, ou naquele círculo de convivência onde você sempre precisa cuidar para não perder a cabeça. Aqui você não vai aprender apenas a se defender. Vai aprender a se posicionar, a se preservar e a manter a sua força interior intacta mesmo quando o ambiente parece tentar te desestabilizar. Pense em cada atitude como um pilar que sustenta o seu centro. Ao final, você terá um protocolo claro para reagir sem perder a paz, para limitar sem agressividade, para impor respeito sem gritar, e para se tornar uma presença que não se abala facilmente. Primeira atitude: o intervalo interno. A maioria das pessoas reage ao desrespeito em uma fração de segundo. E é justamente nesse reflexo impulsivo que elas entregam sua força. O estoicismo começa no exato ponto onde o impulso termina, no intervalo. Os antigos mestres ensinavam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que é nesse espaço que mora a liberdade. Você só recupera o controle quando aprende a estender esse intervalo interno. Não se trata de ficar mudo, passivo ou engolir ofensas. Trata-se de impedir que o outro dite o ritmo do seu emocional. Imagine a cena: alguém te provoca, te confronta, te interrompe, te desrespeita de forma sutil ou direta. Seu corpo reage, o peito aperta, a respiração encurta, o rosto esquenta, as mãos começam a tensionar. Tudo isso acontece antes mesmo de você pensar. É biologia. Mas é aí, exatamente aí, que nasce a atitude estoica. Em vez de responder no impulso, você cria uma pequena pausa mental. Meio segundo. 1 segundo. 2. Não é longamente perceptível para quem te olha. Mas por dentro, é a diferença entre ser puxado para dentro do conflito ou manter a sua posição. Esse intervalo é a sua fortaleza. Dentro desse intervalo, você respira uma vez, profundamente, não como quem tenta parecer calmo, mas como quem retoma o próprio corpo. O ar entra, o peito abre, a mente clareia apenas o suficiente para permitir que você escolha. E essa escolha é o centro da prática. Você decide o tom, a postura, a resposta, o momento. Nada em você será decidido pelo outro. É nesse espaço que você vence. Quando você começa a aplicar isso, as pessoas ao redor percebem algo diferente em você. Não é arrogância. Não é frieza. É presença. É a sensação de que você não está ali para jogar o jogo emocional do outro. A pausa te dá vantagem estratégica. A pausa te dá elegância. A pausa te dá respeito. Porque, na prática, o que mais incomoda quem tenta te desestabilizar é perceber que não consegue controlar a sua reação. No meu próprio percurso, essa atitude mudou discussões, conversas difíceis e momentos em que eu mesmo costumava perder a linha. Eu lembro de uma situação específica em que alguém, no meio de uma reunião, usou um tom ríspido tentando me encurralar. Por instinto, eu teria devolvido na mesma hora, talvez até em um tom acima. Mas naquele dia eu respirei, olhei calmamente, e deixei o silêncio de 2 segundos existir. Não foi teatral. Foi interno. No momento em que a pausa se formou, a autoridade voltou para mim. Eu respondi de forma direta, firme e serena.
O clima mudou. E não foi porque eu falei alto. Foi porque eu não fui puxado para o jogo emocional do outro. Para aplicar essa atitude, lembre-se, o intervalo não é ausência de resposta. É a criação consciente de espaço para escolher a melhor resposta. Ao sentir o impacto emocional da situação, não siga o impulso. Abra a respiração, alinhe o corpo e deixe o ar te devolver o domínio. Se for necessário responder, responda com firmeza. Se for necessário se posicionar, se posicione com calma. Se for necessário estabelecer um limite, estabeleça sem pressa. A pausa te dá tempo. E o tempo te dá poder. Foque no que está sob o seu controle. Sua mente, sua postura, suas palavras. O resto está fora do seu alcance. E se está fora do seu alcance, não deve roubar a sua paz. O intervalo interno é a base para todas as outras atitudes. Sem ele, você reage. Com ele, você decide. E quem decide, governa a si mesmo. Essa é a primeira vitória estoica diante do desrespeito. Recuperar o seu centro, antes de qualquer palavra, gesto ou resposta. Antes de continuar, respire fundo comigo por 2 segundos. Agora imagine o impacto que este vídeo pode ter em alguém que vive sendo desrespeitado e não sabe como reagir. Se você acredita que mais pessoas precisam desse tipo de clareza, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo algo que você mesmo está enfrentando. Pode ser uma situação de desrespeito, algo que te tirou do eixo, ou até um limite que você sabe que precisa estabelecer. Sua interação não ajuda só o canal, ela ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo no momento certo. Vamos à segunda atitude. Segunda atitude, a resposta minimalista. Existe um erro comum quando lidamos com gente que nos desrespeita. Falamos demais. Explicamos demais. Justificamos demais. Entramos em debates que nunca deveriam ter começado. E quanto mais falamos, mais abrimos espaço para que a outra pessoa continue invadindo, provocando, julgando ou manipulando. A resposta minimalista é o oposto disso. Ela é o gesto estoico que corta o excesso, estanca o fluxo emocional do outro e devolve a você o controle da conversa sem confrontos dramáticos. A lógica é simples. Quando alguém te trata com desdém, usa ironia, lança indiretas ou tenta transformar qualquer detalhe da sua vida em motivo de crítica, essa pessoa está buscando uma coisa: abertura. Abertura para validar a própria arrogância. Abertura para te pressionar. Abertura para criar uma dinâmica onde você se torna menor, defensivo ou instável. A resposta minimalista remove essa abertura. Ela funciona como uma porta que você fecha calmamente, sem agressividade, sem barulho, mas com firmeza. Como isso funciona na prática? Você recebe um comentário atravessado. Querem te provocar. Querem te colocar contra a parede. Querem arrancar de você uma explicação longa, uma defesa emocional, um mergulho na justificativa. Em vez disso, você responde com uma frase curta, clara e suficiente. Eu discordo. Não vejo dessa forma. É assim que eu prefiro. Eu já decidi. Entendi seu ponto. Nada além disso. É como colocar uma pedra no rio. A água tenta continuar fluindo, mas encontra uma barreira simples e intransponível. A pessoa pode até tentar puxar conversa, provocar, fazer perguntas adicionais, cutucar o seu emocional. Mas você mantém o padrão minimalista. Eu já respondi. Por mim, está claro. Não tenho nada a acrescentar. É impressionante como isso desarma quem está acostumado a ampliar conflitos. O desrespeito se alimenta do volume da conversa. Ele depende da sua explicação, da sua longa defesa, do seu esforço para convencer. Quando você remove esses elementos, o comportamento da outra pessoa perde força. Ela não encontra continuidade. Ela tenta mais um pouco, e você mantém a mesma serenidade. A resposta minimalista nunca é seca. Ela é serena. Ela não é agressiva. Ela é firme. Ela não é desinteressada. Ela é autocentrada. O tom faz toda a diferença. A postura também. O segredo é transmitir, com poucas palavras, que você não está disposto a ceder o seu espaço emocional. Os estoicos falavam muito sobre a suficiência interna.
Essa ideia significa que você não precisa provar nada a ninguém para justificar a própria existência. Suas escolhas são suas. Seus limites são seus. Seu tempo mental é seu. Quanto mais você se sente forte internamente, menos sente necessidade de explicar cada passo para agradar quem nunca vai te respeitar de verdade. Lembre-se disto: a pessoa que te desrespeita não quer compreensão, ela quer controle. E você não deve entregar isso a ninguém. A resposta minimalista funciona como um espelho que devolve ao outro a responsabilidade por suas próprias palavras. Quando você reduz a sua fala, a pessoa é obrigada a lidar com o eco da própria atitude. Há um detalhe fundamental aqui: a resposta minimalista não é usada para fugir de conversas necessárias. Ela é usada para impedir conversas abusivas. Em relações saudáveis, o diálogo precisa existir, mas em situações de desrespeito, a única coisa que precisa existir é limite. E limites raramente exigem discursos longos. Exigem clareza. Eu me lembro de uma época em que eu me desgastava tentando explicar minhas decisões para pessoas que claramente não estavam interessadas em me entender. Eu escrevia longas mensagens. Eu estruturava argumentos. Eu defendia minhas escolhas. E no final, não importava o quanto eu me explicasse, sempre surgia uma nova crítica, uma nova pergunta, uma nova exigência. Eles queriam o meu desgaste, não a minha explicação. Quando eu passei a responder com frases curtas, firmes e calmas, o ambiente mudou. Os ataques diminuíram. O peso emocional evaporou. A dinâmica virou de cabeça para baixo. Por isso, use essa atitude como uma ferramenta de proteção interna. Quando sentir que estão tentando te puxar para discussões inúteis, respire, recupere o centro e responda com o essencial. Apenas o suficiente para mostrar que você está presente, consciente e sereno. Nada mais. Essa clareza silenciosa vale mais do que qualquer discurso. No fim das contas, o respeito que importa é o que você estabelece com a própria postura. A resposta minimalista não é um mecanismo de fuga. É um mecanismo de força. E quando você domina essa força, ninguém mais consegue te arrastar para arenas onde você nunca deveria ter entrado. Você não se esconde. Você se preserva. E quem se preserva se torna mais difícil de desequilibrar. Terceira atitude: o limite declarado com clareza serena. Existe um ponto no qual silêncio, pausa e respostas curtas deixam de ser suficientes. Há situações em que a pessoa insiste, passa por cima, ignora sinais sutis e continua ultrapassando fronteiras que nunca deveriam ser tocadas. Quando isso acontece, não é força continuar calado. Não é sabedoria evitar conflito a qualquer custo. O estoicismo não é submissão. Ele é clareza. Ele é coragem. Ele é a capacidade de expressar um limite sem perder a compostura e sem se ajoelhar diante da pressão alheia. É aqui que nasce a terceira atitude: o limite declarado com clareza serena. Diferente do que muitos imaginam, estabelecer limites não é uma atitude agressiva. Não é uma explosão. Não é um discurso inflamado. Limite é direção. É comunicar de maneira firme e tranquila o que você não aceita. É colocar uma linha no chão e dizer: daqui não passa. Quando feito com serenidade, o limite não cria guerra. Ele cria ordem. A verdade é que muitas pessoas abusam porque ninguém as sinalizou que aquilo é abuso. Elas seguem empurrando, testando, provocando, insistindo, porque nunca encontraram resistência real. E aqui vale um ponto crucial: se você não declara seu limite, ninguém tem obrigação de adivinhá-lo. Dói admitir isso, mas é real. As pessoas tratam você com base no que você tolera. Quando você tolera demais, você ensina. Quando você se posiciona, você educa. Mas esse posicionamento precisa ter uma forma específica para funcionar: direto, simples, sem aumento de tom e sem justificativas inúteis. O limite declarado com clareza serena funciona como um aviso de respeito, não como um ataque. Veja como ele soa na prática. Eu não aceito ser tratado dessa forma. Se quiser conversar comigo, precisa ser com respeito. Esse tipo de comentário não é apropriado para mim. Podemos continuar, mas não nesse tom. Se isso continuar, eu vou me retirar da conversa. Repare na estrutura.
Frases curtas, firmes, absolutamente objetivas. Não há humilhação. Não há grito. Não há tentativa de convencer. Não há elaboração emocional. Há apenas realidade. E a realidade, quando dita com calma, tem um peso muito maior do que qualquer discurso inflamado. Essa atitude exige coragem, porque declarar limites desperta reações. Algumas pessoas vão recuar imediatamente, e isso é ótimo. Outras vão tentar te testar, como quem pensa, vamos ver se ele realmente vai sustentar isso. E é aí que entra a parte mais importante: coerência. Um limite só existe de verdade quando é aplicado. Se você diz não aceito esse tom e continua ouvindo sem interromper, você não estabeleceu nada. Se você diz se continuar assim eu vou sair e permanece lá, você apenas prometeu algo vazio. A clareza serena não é apenas uma frase, é uma postura. É um acordo com você mesmo. É uma linha que você não atravessa por conveniência, medo ou hábito. E, dentro desse acordo, existe uma força monumental, a força de não negociar a própria dignidade. Muita gente evita declarar limites porque acha que isso vai gerar conflito. Mas a realidade é o inverso. A falta de limites é que gera conflitos intensos. O desrespeito cresce no terreno onde tudo é permitido. Ele nasce pequeno, em piadas ácidas, cutucadas leves, comentários disfarçados. Mas quando não encontra barreira, vira hábito. E quando vira hábito, vira dinâmica. E quando vira dinâmica, vira desgaste emocional. Por isso, declarar um limite cedo evita tempestades lá na frente. Há um outro ponto essencial: limites não precisam vir acompanhados de argumento. Você não precisa justificar por que algo te faz mal. Você não deve oferecer explicações para validar o que você sente. Limites não são teses, são decisões internas que se tornam externas através de uma frase simples. E quanto mais simples a frase, mais forte ela é. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu demorava demais para me posicionar. Eu engolia comentários, aceitava interrupções, deixava certas pessoas avançarem sobre a minha paciência porque eu achava que não valia a pena brigar. O problema é que eu confundia a briga com postura. Quando finalmente aprendi a declarar limites com calma, tudo mudou. Não precisei elevar a voz. Não precisei entrar em discussões longas. Eu apenas declarei. E a energia das relações mudou completamente. Algumas pessoas passaram a me respeitar. Outras se afastaram. E isso também foi libertador. O limite declarado com clareza serena também te ensina algo profundo. Você não precisa ser amado para ser respeitado. E não precisa ser temido para ser levado a sério. A força não está no grito, mas na tranquilidade de quem sabe exatamente o que merece. Quando você se respeita, sua energia muda. Quando sua energia muda, o mundo muda ao redor. E aqui entra o aspecto mais filosófico dessa prática. Os estoicos enxergavam a dignidade como uma propriedade interna, algo que ninguém poderia tirar de você, exceto se você entregasse voluntariamente. Um limite é a expressão dessa dignidade. Ele comunica, sem palavras extras, que você não se vende por aprovação, por paz superficial ou por medo de desagradar. Você se coloca no seu lugar. E quando você se coloca no seu lugar, quem tenta te diminuir é obrigado a se reposicionar. Mas há algo ainda mais transformador: declarar limites te torna mais leve. Sim, mais leve. Porque muito do peso emocional que carregamos vem daquilo que permitimos, não do que enfrentamos. A confusão desaparece. A ambiguidade some. A ansiedade diminui. A expectativa dos outros perde força. E você respira melhor, dorme melhor e caminha com mais clareza. A terceira atitude não tem pressa, não tem ruído, não tem espetáculo. Ela tem intenção. Ela tem honestidade. Ela tem a coragem suficiente para dizer: eu mereço respeito. Não como um pedido, mas como uma afirmação interna que o mundo aprende a ouvir. Quarta atitude: interpretar o que está sendo feito, não apenas o que está sendo dito. O desrespeito raramente chega com rótulo. Muitas vezes ele surge em situações aparentemente inofensivas, em comentários rápidos, em piadas ditas em um tom leve demais, em sugestões que soam amistosas,
mas carregam uma intenção que você sente antes mesmo de conseguir explicar. A convivência humana é cheia de nuances, e quem não aprende a enxergar essas nuances acaba reagindo tarde demais ou aceitando dinâmicas que nunca deveriam ter começado. Por isso, a quarta atitude estoica consiste em desenvolver a sensibilidade necessária para interpretar o que está acontecendo de fato, não o que parece acontecer. Quando alguém fala com você, existe a superfície e existe o movimento interno. A superfície é o que chega aos seus ouvidos. O movimento interno é o que acontece dentro da pessoa enquanto ela fala. Você não precisa adivinhar nada, mas precisa perceber sinais. Eles aparecem em escolhas de palavras, em ritmos de fala, em expressões discretas, em comparações que não fazem sentido, em perguntas feitas na hora errada, em comentários que parecem deslocados, mas carregam intenção. É nessas pequenas fissuras que você encontra a verdade. Algumas pessoas falam sorrindo, mas o sorriso não combina com o conteúdo. Outras oferecem conselhos que, na prática, diminuem suas decisões. Há quem use o humor para deixar você desconfortável e disfarçar isso como brincadeira. Há também quem misture elogio com crítica para observar sua reação, como quem testa até onde pode ir. Tudo isso acontece todos os dias, e a maior parte das pessoas não percebe porque está concentrada apenas nas palavras, não na intenção. A leitura estoica desse tipo de situação começa pela sua própria calma. Quando você respira antes de reagir, conquista alguns segundos de observação. E nesses segundos, muita coisa pode ser vista. A expressão de quem está falando, a forma como te olha, a postura que assume ao fazer o comentário, o tom que usa, o momento que escolhe para dizer aquilo, tudo isso revela mais do que a frase em si. Não se trata de desconfiança constante, mas de percepção ativa. Os estoicos nunca foram ingênuos. Eles sabiam que, para manter a própria paz, precisavam distinguir provocações disfarçadas de boa intenção. E essa distinção não exige confronto, exige consciência. Ao perceber que uma frase carrega uma intenção de te diminuir, você para de levar aquilo como verdade. Quando entende que alguém está tentando se afirmar às suas custas, você deixa de achar que o problema é você. Quando identifica um julgamento escondido em um conselho, você interrompe o processo de internalizar aquilo como orientação. Essa atitude te permite agir com menos emoção e mais precisão. Às vezes, você percebe que não vale a pena responder. Outras vezes, nota que precisa ajustar seu tom. Em outras ainda, conclui que a pessoa está tentando iniciar um jogo emocional e decide não entrar. A leitura correta muda completamente o tipo de resposta que você escolhe, e isso faz você gastar muito menos energia ao longo do dia. Com o tempo, você passa a reconhecer padrões. Algumas pessoas usam ironia sempre que querem te atingir. Outras adotam uma postura de superioridade quando querem validar a própria autoestima. Algumas fazem perguntas que parecem neutras, mas carregam intenção de te expor. Ao perceber esses padrões, você passa a se posicionar antes que a dinâmica se repita. Você não confronta, apenas não abre espaço. Um simples "não vejo assim" dito com serenidade é suficiente para interromper o jogo. Em outros casos, só o seu silêncio já deixa claro que você não está disponível para aquela dinâmica. Essa leitura também protege sua mente de desgastes desnecessários. Quando você interpreta corretamente o que está acontecendo, muita coisa deixa de te afetar. Você para de transformar comentários maldosos em dilemas pessoais. Para de carregar como culpa aquilo que foi dito com má intenção. Para de achar que precisa se explicar a cada provocação disfarçada. Quando a intenção aparece com clareza, o peso diminui. E, com o peso menor, você se torna muito mais estável. A leitura das intenções também te ajuda a se relacionar melhor com quem realmente importa. Porque quando você aprende a identificar desrespeito sutil, começa a valorizar ainda mais quem é genuíno, quem conversa com você de forma limpa, quem se preocupa sem te diminuir, quem oferece opinião sem buscar vantagem. Você passa a diferenciar com muito mais nitidez quem merece sua energia e quem merece distância. E essa distinção reorganiza sua vida inteira. Essa atitude não transforma você em alguém desconfiado, mas em alguém lúcido. Lúcido o bastante para não se deixar envolver por manipulações emocionais. Lúcido o bastante para não cair em armadilhas sociais que roubam a sua calma. Lúcido o bastante para perceber que, muitas vezes, a intenção de machucar não tem nada a ver com quem você é,
mas com o desequilíbrio emocional do outro. Quando essa lucidez se estabelece, sua postura muda sem esforço. Você passa a conversar de maneira mais centrada, não absorve críticas que não são construtivas, não reage a provocações indiretas, não se desequilibra diante de comentários disfarçados. Aos poucos, você constrói uma espécie de filtro interno que impede que palavras venham carregadas demais para dentro da sua mente. A quarta atitude, no fundo, é sobre interpretar a realidade com maturidade. Ela não exige que você tenha respostas prontas, apenas que não aceite a primeira camada das interações humanas como a única verdade. Ao enxergar além da superfície, você deixa de ser manipulado e começa a conduzir. Você deixa de ser puxado e passa a escolher. E, sobretudo, você deixa de ser atingido por golpes velados que antes te feriam, porque agora você os reconhece antes mesmo que encostem. Quinta atitude: controlar o território da conversa. Em qualquer relação humana, existe um território invisível onde a conversa acontece. Esse território pode ser neutro, pode ser compartilhado ou pode ser dominado por alguém. Quando o desrespeito aparece, normalmente ele surge acompanhado de uma tentativa de tomar esse espaço, seja definindo o tom, acelerando o ritmo, conduzindo o assunto para onde você não quer ir, ou criando uma atmosfera emocional que te coloca em posição de desvantagem. A quinta atitude estoica consiste em recuperar esse território e estabelecer a conversa em um lugar onde você tem clareza, equilíbrio e capacidade de decidir como agir. Muitas pessoas não percebem que a perda desse espaço começa de forma discreta. Às vezes, a pessoa que te desrespeita muda o ritmo da conversa sem que você perceba. Ela acelera, interrompe, exige respostas imediatas, lança perguntas que te pressionam ou manipula o clima emocional. Em outras situações, ela te conduz para assuntos que não têm relação com o que você estava dizendo, justamente para te desequilibrar ou te fazer perder o foco. Quando você segue o trilho que ela estabelece, entrega sua autonomia sem notar. O controle do território começa com um gesto interno: desacelerar. Isso não significa falar devagar, mas entender que quem define a velocidade da conversa tem mais poder. Quando você diminui o ritmo, mesmo que por 1 ou 2 segundos, impede que a outra pessoa controle o fluxo emocional da interação. Parece pequeno, mas é significativo. Uma pausa breve, um olhar firme, uma respiração mais profunda reorganizam a dinâmica. Depois disso, vem o segundo passo: trazer a conversa de volta ao ponto central. Se alguém tenta desviar o assunto para te deixar desconfortável, você reapresenta o tema original com naturalidade. Não precisa ser rígido. Basta dizer algo como: não é disso que estamos falando, ou vamos voltar ao que importa agora. Essa simples condução mostra que você não está disperso e que não será levado de um tópico para outro de acordo com a conveniência do outro. A conversa passa a existir no terreno que você escolhe. Controlar o território também envolve definir quais perguntas você aceita responder. Muita gente se sente obrigada a responder tudo, como se cada indagação tivesse autoridade automática. Mas você não deve isso a ninguém. Perguntas carregam poder, e algumas são feitas com a intenção de te pressionar, te expor ou te fazer parecer inseguro. Quando isso acontecer, você tem todo o direito de recusar a pergunta ou respondê-la de forma que não entregue aquilo que a pessoa está tentando obter. Um simples "não vejo necessidade de falar disso agora" é suficiente para impedir que alguém use a conversa como ferramenta de controle. Essa atitude é especialmente útil em ambientes onde as pessoas disputam espaço, como trabalho, grupos sociais ou relações em que há tensões antigas. Ao manter a conversa dentro de limites definidos, você impede que a energia da interação saia do seu controle. Se o outro tentar elevar o tom, você mantém o seu. Se tentar fazer parecer que você está exagerando, você volta ao fato objetivo. Se tentar te levar para o passado ou te colocar na defensiva, você continua no presente e conversa sobre o que realmente importa. Isso não é frieza, é direção. Os estoicos falavam muito sobre foco. Para eles, a mente que se perde no excesso do outro perde também a capacidade de agir com sabedoria. Controlar o território da conversa é uma aplicação prática desse princípio. Você está sempre trazendo a interação para o lugar em que a sua consciência funciona melhor. Quando você mantém esse foco, perde-se a possibilidade de ser arrastado emocionalmente. O outro pode tentar te provocar, mas a provocação só tem força se encontrar terreno fértil. Quando você mantém o terreno firme, nada cresce ali. E algo interessante acontece.
Quando você conduz a conversa, sua postura muda sem esforço. Você começa a falar com mais precisão. Seus argumentos ficam mais diretos. Sua calma se torna natural, não forçada. O outro percebe que não consegue te tirar do eixo, e isso reduz tentativas de manipulação. A dinâmica muda porque você não é mais participante passivo, é alguém que sustenta sua posição. Essa atitude também tem um efeito interno poderoso: reduz a ansiedade. Muitas pessoas ficam inseguras durante conflitos porque sentem que tudo está fora do controle. O fluxo da conversa parece imprevisível, a outra pessoa dita o tom, e você tenta acompanhar enquanto sente sua calma se dissolvendo. Quando aprende a controlar o território, essa sensação desaparece. Você sabe o que está fazendo. Sabe onde está pisando. Sabe onde começa e onde termina sua participação. Isso diminui a culpa, reduz o estresse e coloca sua mente em um lugar mais claro. É importante dizer que controlar o território da conversa não significa dominar a outra pessoa. Significa dominar o que você permite que aconteça dentro da interação. A conversa continua existindo entre duas pessoas, mas você não abre mão da sua estabilidade para acompanhar a instabilidade alheia. Você conduz o que é seu tempo, seu tom, seu foco. E isso é o suficiente para transformar completamente a forma como o outro se comporta com você. Com o tempo, você vai perceber que esse controle silencioso é uma das formas mais elegantes de impor respeito. Não precisa levantar a voz, não precisa ser impositivo, não precisa interromper. Basta não permitir que o outro conduza de uma forma que te prejudica. Quando alguém tenta acelerar, você respira. Quando tenta manipular, você volta ao essencial. Quando tenta te colocar em uma posição desconfortável, você se reposiciona. É simples, mas poderoso. A quinta atitude é, portanto, um ajuste interno de postura. Ela não muda quem você é, mas muda como você se mantém durante as interações. Quando domina esse território invisível, você se torna uma presença muito difícil de desestabilizar. A conversa acontece, mas não te arrasta. A interação continua, mas não te consome. E o respeito nasce exatamente nesse equilíbrio, quando a pessoa percebe que, por mais que tente, não consegue fazer você abandonar seu próprio centro. Sexta atitude: reduzir o acesso a você sem criar ruído. Há uma ideia equivocada de que lidar com desrespeito exige confrontos diretos, conversas longas ou demonstrações explícitas de que algo te atingiu. Na prática, um dos movimentos mais inteligentes e silenciosos é simplesmente limitar o acesso que a pessoa tem à sua presença, física, emocional ou comunicacional. A sexta atitude estoica consiste justamente nisso: reorganizar a distância entre você e aqueles que ultrapassam limites, mas fazer isso de um modo tão natural que ninguém consegue transformar seu afastamento em drama. As relações humanas funcionam por proximidade. Quanto mais próximo alguém está, mais espaço tem para interferir na sua vida. Esse espaço pode ser positivo quando a pessoa te respeita, te ajuda ou te fortalece, mas se torna perigoso quando ela usa essa proximidade para te controlar, te diminuir ou te desgastar. E como ninguém pode mudar o comportamento alheio, a ferramenta mais eficiente é ajustar o que você controla, o quanto deixa o outro entrar no seu campo pessoal. O afastamento estratégico não precisa de discursos. Ele acontece em pequenas decisões. Você começa a escolher melhor quais conversas valem seu tempo. Reduz naturalmente a disponibilidade para encontros que já te deixavam emocionalmente exausto. Passa a responder mensagens no seu ritmo, não no ritmo esperado pelos outros. Prioriza ambientes neutros quando tem que encontrar alguém que costuma ultrapassar limites. E recusa convites quando percebe que a intenção é reproduzir a mesma dinâmica que sempre te desgastou. Nada disso é vingança. É higiene emocional. Assim como você limpa sua casa para evitar acúmulo de coisas que atrapalham sua rotina, você também organiza sua vida social para evitar pesos desnecessários. Pessoas que não respeitam o seu espaço contam com a sua presença constante para manter a dinâmica funcionando. Quando você altera essa presença, a dinâmica perde força. O mais interessante é que esse movimento, quando feito com tranquilidade, raramente gera conflito. O afastamento não é anunciado, apenas colocado em prática. Comportamentos que antes eram automáticos passam a ser escolhas. Aquilo que antes era aceito sem questionamento passa a ser filtrado.
O que antes te arrastava agora encontra uma barreira natural. Sem discussões, sem desgaste, sem explicações que só alimentariam ainda mais a outra pessoa. Esse tipo de distanciamento também impede que você se torne emocionalmente reativo. Quando alguém que te trata mal tem acesso ilimitado a você, qualquer pequena ação vira uma tempestade interna. Uma mensagem fora de hora te tira do eixo. Um comentário faz você repensar decisões que já estavam claras. Uma crítica velada consome sua energia por horas. Ao reduzir o acesso, você reduz a frequência dessas microinvasões. E com menos microinvasões, sua calma volta a respirar. Isso se torna especialmente poderoso em relações assimétricas, como família, convivências antigas, grupos sociais duradouros ou ambientes de trabalho onde a cultura informal permite pequenas agressões constantes. Quando você ajusta a distância nesses ambientes, não rompe nada, apenas redefine o que cada pessoa pode ou não pode fazer dentro do seu espaço mental. E essa redefinição muda tudo. Há casos em que a pessoa percebe que você se afastou. E quando percebe, pode tentar recuperar o controle, te chamar mais, insistir mais, provocar mais, exigir mais. Essa reação acontece porque você está mexendo em uma estrutura que funcionava à custa da sua energia. Quando isso ocorrer, mantenha a tranquilidade. Não há necessidade de justificar sua decisão, porque sua decisão é interna. Você apenas continua fazendo suas escolhas, sem abrir brecha para o retorno da antiga dinâmica. Esse movimento também serve como um teste silencioso. Quando você reduz a proximidade, pessoas maduras entendem. Elas percebem que talvez tenham passado dos limites, ajustam o comportamento e, com o tempo, a relação melhora. Pessoas desequilibradas fazem o contrário. Aumentam a pressão, intensificam a necessidade de controle ou tentam virar o jogo emocional para cima de você. E é exatamente aí que o distanciamento se mostra ainda mais necessário. O afastamento estratégico não destrói laços verdadeiros. Pelo contrário, ele revela quais laços existiam apenas porque você cedido demais. É comum que, ao limitar o acesso, você descubra que certas relações só se mantinham porque você carregava o peso inteiro nas costas. Quando você para de carregar, elas naturalmente se desfazem. Não por maldade, mas por falta de reciprocidade. Esse tipo de revelação é libertadora, porque tira da sua vida aquilo que só parecia vínculo, mas nunca foi. Com o tempo, você percebe que a distância não é frieza, é cuidado. Cuidado com a sua energia, com sua paz, com seu foco. Você passa a viver com mais leveza porque não está mais tentando administrar comportamentos alheios. Apenas define como esses comportamentos entram, ou não entram, na sua vida. Os estoicos tinham clareza disso. Para eles, preservar a tranquilidade interior não era se isolar do mundo, mas filtrar quem tinha permissão para estar perto. E esse filtro não exigia discursos morais nem confrontos permanentes. Exigia apenas consciência. Quando você aplica essa atitude, seu universo emocional se reorganiza. De repente, sobra espaço para pessoas que te elevam, para projetos que te fazem bem, para atividades que alimentam sua mente. O que antes consumia sua energia desaparece, e o que antes parecia impossível, manter a calma em ambientes difíceis, se torna muito mais simples. A sexta atitude, no fundo, é uma forma de respeito por si mesmo. Quando você reduz o acesso, não está afastando pessoas, está se aproximando de quem você está se tornando. E esse movimento, feito em silêncio, é um dos mais poderosos que você pode fazer. Antes de avançar, faça uma pausa rápida comigo. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza como se posicionar diante de quem não te respeita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta abaixo uma situação que você está enfrentando, sem precisar expor nomes, apenas descreva o comportamento que te incomoda. Seu comentário pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler para entender que não está sozinha. Vamos seguir. Sétima atitude: reagir apenas ao que é real, nunca ao que é insinuado. Uma das formas mais comuns de desrespeito é o jogo das insinuações. São frases ambíguas, comentários indiretos, perguntas que sugerem algo sem dizer diretamente, expressões que deixam no ar uma crítica que nunca é assumida. Esse tipo de comportamento é especialmente desgastante porque tenta te empurrar para um estado de defesa constante. Você sente que algo está errado, mas não tem o que responder de forma objetiva.
E é exatamente nesse terreno confuso que muita gente perde energia. Os estoicos ensinavam que boa parte do sofrimento humano vem de responder a coisas que não existem de fato, expectativas, suposições, projeções, intenções imaginadas. A sétima atitude é a aplicação direta dessa sabedoria. Você escolhe reagir apenas ao que é dito claramente, nunca ao que é apenas sugerido. Isso cria um tipo de blindagem emocional muito poderoso. Quando alguém faz uma insinuação sobre suas escolhas, seu caráter, suas decisões, seu comportamento, sua capacidade, a intenção geralmente não é a conversa, mas o controle. A pessoa quer te deixar desconfortável sem assumir a responsabilidade por isso. Quer abrir um conflito sem parecer responsável pelo início dele. Quer provocar uma reação sua para depois usar essa reação contra você. É um jogo emocional comum, mas fácil de desarmar quando você aplica esta atitude. A chave é simples. Se não foi dito de forma direta, não existe. Isso não significa ignorar a realidade, mas sim escolher o terreno onde você interage. Se alguém diz, por exemplo, interessante essa sua decisão, com um tom que claramente sugere julgamento, mas sem dizer qual é o julgamento, você não precisa reagir ao subtexto. O subtexto não é seu. Você pode simplesmente responder com algo neutro: foi a melhor escolha para mim. Sem perguntas complementares, sem explicações adicionais, sem entrar na armadilha de tentar adivinhar o que a pessoa quis dizer. Esse tipo de resposta desmonta o jogo porque não entrega aquilo que a outra pessoa está procurando. O que ela quer é ver você perguntar: o que você quis dizer com isso? Criando assim uma oportunidade para te pressionar, te deixar ansioso ou te expor. Ao não abrir essa porta, você mantém a conversa na superfície e impede que a manipulação avance. Outro exemplo: alguém diz: você parece meio diferente ultimamente, com aquela entonação calculada que sugere crítica, mas não entrega crítica diretamente. A atitude estoica consiste em não mergulhar na interpretação. Você responde com naturalidade: sim, algumas coisas mudaram mesmo. E deixa que a outra pessoa lide com o próprio silêncio. Esse comportamento faz algo extremamente valioso. Ele devolve a responsabilidade da comunicação para quem está falando. Se a pessoa realmente tem algo a dizer, ela vai dizer claramente. Se não disser, então não existe nada concreto para ser respondido, e você não se desgasta tentando resolver um conflito criado no ar. Reagir apenas ao que é objetivo também impede que você carregue culpas invisíveis. Existem pessoas que se especializam em fazer você sentir que fez algo errado sem nunca dizer o que foi. Elas jogam comentários vagos, expressões soltas, olhares de desaprovação que nunca são explicados. A intenção é te manter inseguro, sempre tentando se ajustar para recuperar uma aprovação que nunca virá. Quando você só responde ao que é dito explicitamente, essa dinâmica perde força. E aqui existe uma vantagem adicional. A pessoa que usa insinuações percebe rapidamente que você não é presa fácil. Como você não reage ao que está nas entrelinhas, ela precisa escolher entre duas coisas: ou fala claramente, e então você pode se posicionar com base em algo concreto, ou desiste do jogo. Ambas as possibilidades são boas para você. Essa atitude também reduz atritos desnecessários. Muitas brigas surgem de mal-entendidos criados porque alguém interpretou algo que não foi dito, ou respondeu a um tom que não tinha fundamento real. Quando você escolhe reagir somente ao que é verbalizado, elimina boa parte desse ruído. Sua energia deixa de ser consumida por suposições e passa a ser usada apenas para lidar com fatos. Os estoicos valorizavam a objetividade porque ela liberta. Quando você só se envolve com o que pode ser visto e ouvido exatamente como é, sua mente fica mais leve. Você não cria histórias internas a partir de frases vagas. Você não se corrói tentando entender o que não foi dito de forma clara. Você não constrói monstros emocionais a partir de sombras indefinidas. Por fim, essa atitude fortalece sua identidade. Pessoas que se deixam afetar por insinuações vivem como se estivessem sempre devendo algo. Pessoas que exigem clareza, por outro lado, vivem com mais firmeza. Isso não significa se tornar duro, mas se tornar claro consigo mesmo. Você não segue mais a dança emocional do outro. Você define sua própria cadência. E, no fundo, reagir apenas ao que é real é um ato de amor próprio. Você escolhe não carregar o peso das intenções mal formuladas dos outros. Você escolhe viver no concreto,
não no terreno das sombras. Você escolhe ser dono da sua energia, não refém das ambiguidades alheias. Oitava atitude: neutralizar a provocação com postura, não com palavras. Existe um tipo específico de desrespeito que não depende do conteúdo da fala, mas da atmosfera criada pela outra pessoa. É o desrespeito que surge pelo tom, pela forma como alguém se aproxima, por expressões sutis de superioridade, por uma atitude de confronto silencioso que tenta te provocar antes mesmo que qualquer frase seja dita. Ele nasce no corpo, na intenção e no clima, e por isso, não é enfrentado com argumentos, mas com postura. A oitava atitude estoica é exatamente isso: usar o próprio corpo como ferramenta de estabilidade, não como instrumento de ameaça. Quando uma pessoa quer te desestabilizar, invariavelmente ela observa seu comportamento. Notam a forma como você se posiciona, sua expressão, a rapidez com que você reage, a tensão nos seus ombros, o desvio do olhar, o desconforto ao responder. Pequenos sinais revelam se alguém está seguro ou vulnerável. E como grande parte das provocações é construída justamente para testar essa vulnerabilidade, seu primeiro mecanismo de defesa não está na fala, mas na forma como você ocupa o espaço. A postura tem um efeito imediato na percepção de respeito. Não é sobre parecer maior, nem sobre transmitir superioridade. É sobre mostrar, de forma silenciosa, que você está presente e consciente. Quando você está alinhado, coluna ereta, ombros soltos, respiração estável, sua mente se organiza de maneira diferente. A reação impulsiva diminui. A ansiedade perde espaço. A pressão emocional não encontra tantas brechas para se amplificar. Além disso, a postura tem um impacto direto no comportamento alheio. Muitas pessoas tentam provocar porque esperam uma resposta frágil. Elas já entram na conversa esperando ver você se encolher, se atrapalhar, se apressar, perder a coerência. Quando encontram equilíbrio, a provocação perde a base. É como se tentassem empurrar uma porta que não se move. A resistência não é agressiva, é firme. Essa atitude exige atenção ao seu corpo. Antes de responder, perceba como está respirando. Se o ar estiver curto, sua mente estará curta também. Se estiver prendendo o abdômen, isso será refletido em sua voz. Se seus ombros estiverem recolhidos, sua energia estará recolhida junto. Um simples ajuste corporal reorganiza tudo. Um suspiro mais longo, a abertura do peito, o relaxamento do maxilar. Esses pequenos gestos enviam uma mensagem para sua mente. Você está no controle, independentemente do que está acontecendo ao redor. Muitas vezes, a maneira mais eficiente de neutralizar uma provocação é simplesmente permanecer imóvel por um segundo enquanto observa. Essa pausa muda completamente a atmosfera. Ela desarma aquele que esperava uma explosão. Ela confunde quem estava tentando conduzir a conversa para o caos. A pausa dá tempo para sua razão se posicionar antes da emoção. E, nesse espaço, você escolhe o que quer transmitir. A postura também influencia o tom da sua voz, e isso é fundamental. Uma voz calma diz mais que 1000 argumentos. Ela mostra que você não está reagindo ao outro, está respondendo a partir de si mesmo. Uma fala acelerada, por outro lado, entrega tensão, necessidade de se defender ou medo de perder controle. Por isso, quando sentir que alguém está tentando te puxar para uma confusão, perceba como você está falando. Reduza a velocidade, firme as palavras, deixe que elas saiam no tempo certo. Não há urgência em se proteger quando você já está protegido internamente. Muitas pessoas confundem postura com rigidez. Não é isso. Rigidamente, você fecha portas. Com postura equilibrada, você estabelece limites de forma natural. Quando seu corpo está ancorado, você transmite a mensagem de que não está em posição inferior, e isso é essencial para evitar que a outra pessoa avance. As provocações não crescem em terreno firme, elas dependem de instabilidade para florescer. Essa atitude também te protege de humilhações públicas. Situações de exposição são sempre delicadas, e quem provoca sabe disso. Em uma roda de amigos, em uma reunião de trabalho, em um ambiente tenso, quem tenta te desrespeitar costuma fazer isso esperando que você se atrapalhe. A postura, nesse caso, é ainda mais importante. Quando você mantém a serenidade no corpo, mesmo uma resposta simples carrega mais peso. Você pode dizer poucas palavras, e ainda assim, dominar a situação.
Não porque falou algo extraordinário, mas porque se manteve inteiro. A postura é também uma forma de autocuidado. Ela te lembra que você não precisa se deformar emocionalmente para se ajustar à agressividade do outro. Não precisa se encolher para evitar ruído. Não precisa se alterar para parecer forte. A força real é silenciosa. Ela se manifesta na forma como você permanece consigo mesmo quando o ambiente tenta te tirar do centro. Com o tempo, essa atitude se torna quase natural. Você entra em ambientes desafiadores com mais consciência. Seu corpo se ajusta automaticamente. Sua respiração encontra o ritmo certo. O olhar não desvia. O peso das palavras alheias diminui. E o mais interessante é que, quando isso acontece, você deixa de ser alvo fácil. Quem provoca percebe que não consegue atingir você com facilidade, e naturalmente direciona sua energia para outro lugar. O desrespeito procura brechas. Quando não encontra, se enfraquece. No fundo, a oitava atitude é sobre presença. Quem está presente não se desequilibra por pouco. E quem não se desequilibra inspira respeito, mesmo que não diga uma palavra. A postura não substitui a voz, mas prepara o terreno para que a sua voz seja usada com sabedoria. O corpo firme sustenta a mente firme. E uma mente firme é quase impossível de desestabilizar. Essa é a força silenciosa que o estoicismo ensina: não vencer o outro, mas vencer a si mesmo enquanto o outro tenta te tirar da sua própria essência. E quando você domina isso, provocações deixam de ser tempestades e se transformam apenas em vento, perceptível, mas incapaz de mover aquilo que você decidiu manter de pé. Nona atitude: retirar o poder de quem tenta te atingir. Existem pessoas que não querem diálogo nem resolução, querem reação. Elas observam seus pequenos movimentos, prestam atenção ao seu desconforto e tentam provocar exatamente o ponto onde você costuma ceder. O que fortalece esse tipo de comportamento não é a fala em si, mas o impacto que ela causa. Por isso, a nona atitude estoica não é rebater, se defender ou confrontar. É retirar o efeito. É impedir que a intenção do outro se transforme em comando sobre o seu estado emocional. Quando alguém lança um comentário ácido sobre uma decisão, um comportamento ou algo que você já superou, a primeira reação é física. O corpo aperta, a respiração muda, a mente acelera. Esse instante é o momento mais vulnerável, porque se você agir a partir dele, entrega exatamente o que o outro queria. A atitude estoica consiste em interromper essa ponte. Você sente o impacto, mas não o transforma em ação impulsiva. Essa pequena dissociação devolve autonomia ao seu comportamento. Não se trata de fingir indiferença. Trata-se de manter a direção. Você não muda o tom, não muda o ritmo e não abandona o assunto que estava conduzindo. A provocação vira apenas uma interferência lateral. Responder com serenidade, mesmo com poucas palavras, retira do outro o combustível que ele buscava. A pessoa esperava te ver perdido, defensivo, ansioso. Quando encontra a estabilidade, perde o terreno. O que muita gente não percebe é que grande parte do desrespeito opera por expectativa. Se a pessoa acredita que consegue te atingir facilmente, ela repete o comportamento. Quando percebe que não tem mais impacto, o ciclo se desfaz. Você não precisa justificar nada, não precisa explicar o que sentiu, não precisa se posicionar de maneira teatral. Apenas mantém o que estava fazendo. Isso mostra que a tentativa de te afetar foi irrelevante. Essa atitude também protege sua identidade. Quando você reage impulsivamente, passa a ver o comentário como algo verdadeiro. Quando você observa sem absorver, entende que aquilo fala muito mais sobre quem disse do que sobre você. Esse distanciamento interno é uma das formas mais profundas de autocontrole. O ataque não é negado, mas também não é internalizado. A verdade é que nem todo incômodo merece resposta, e nem toda provocação merece debate. Em muitos casos, o silêncio estável, não agressivo, não teatral, é o gesto que encerra a tentativa de domínio emocional. Você não entra no jogo porque o jogo não tem nada a ver com você. Retirar o poder de quem tenta te desestabilizar é um ato de maturidade. Você escolhe não reagir pelos critérios do outro. Escolhe agir pelos seus. E quando essa escolha se repete, sua presença se torna difícil de manipular.
A pessoa percebe que suas palavras não alcançam aquilo que você protege por dentro. E quando não há mais efeito, não há mais motivo para insistir. 10ª atitude: permanecer dono da sua narrativa. Em situações de desrespeito, muitas pessoas acabam se comportando como se precisassem provar quem são. Tentam convencer o outro de que não merecem determinado tratamento, explicam intenções, justificam decisões, se defendem de acusações implícitas. Ao fazer isso, sem perceber, entregam a outra pessoa a autoridade para dizer o que é verdade sobre elas. A 10ª atitude estoica consiste justamente em recusar esse jogo. Você continua sendo dono da própria narrativa, independentemente do que o outro tente sugerir. Quando alguém te desrespeita, quase sempre virá acompanhado de uma tentativa de definir algo sobre você. Pode ser insinuar que você está exagerando, afirmar que você é sensível demais, dizer que sua reação é inadequada, insinuar que seu comportamento revela insegurança, ou até distorcer fatos antigos para te colocar em posição inferior. É um movimento comum. Quem tenta te diminuir quer controlar não apenas a conversa, mas o significado dela. A postura estoica nesse ponto é simples e poderosa. Você não corrige uma versão que não é sua, você apenas reafirma a sua. E faz isso sem elevar o tom, sem se justificar e sem demonstrar necessidade de validação. A firmeza nasce do entendimento de que a interpretação do outro não define quem você é. Por exemplo, se alguém tenta te colocar como culpado por uma situação que não faz sentido, você não entra em debates intermináveis. Apenas diz: não foi assim que eu vivi isso. Se tentarem invalidar seu sentimento, você responde: é assim que eu percebi. Se tentarem te rotular, você não gasta energia explicando por que o rótulo é injusto. Você simplesmente o abandona. A força está em não permitir que a percepção alheia invada o espaço onde você decide quem você é. Essa atitude também é fundamental porque impede que você se torne prisioneiro das expectativas do outro. Quando você se apressa em provar sua intenção, acaba moldando suas palavras e comportamentos para caber em um julgamento que nem deveria existir. O estoicismo ensina que a paz interna depende da liberdade de ser você mesmo sem negociar sua identidade a cada encontro. Permanecer dono da própria narrativa é, na prática, proteger essa liberdade. Outro aspecto importante dessa atitude é a serenidade com que ela deve ser aplicada. Não se trata de insistir em versões, mas de sustentar a sua verdade interna. Quem tenta te manipular conta com o fato de que você vai se enredar em explicações. Quando isso não acontece, a tentativa perde efeito. A pessoa percebe que não tem acesso ao espaço onde você organiza seu sentido de identidade, e isso reduz drasticamente qualquer desejo de te desestabilizar. Há uma força silenciosa em não se justificar. Não por orgulho, mas por consciência. Quando você sabe o que viveu, o que sentiu e o que decidiu, não precisa transformar isso em argumento para convencer ninguém. Sua narrativa não é um produto a ser vendido, é um território que só você pode habitar. E quando você mantém essa posição, algo profundo acontece. Sua mente se torna mais leve. Você deixa de carregar o peso das interpretações erradas. Deixa de se meter em conflitos que não levam a lugar nenhum. Deixa de se ajustar para evitar distorções. A confusão desaparece porque você parou de dar importância a versões externas que nunca foram confiáveis. Permanecer dono da própria narrativa, portanto, é colocar sua identidade acima do ruído. É entender que desrespeito nenhum tem autoridade para definir sua essência. É seguir adiante com firmeza, mesmo quando tentam te redescrever. É manter seu centro sem pedir licença. Essa é a 10ª atitude, uma coragem tranquila que nasce de dentro, não de confronto. Quem tenta te rebaixar perde a força quando percebe que não consegue decidir quem você é. E quando ninguém mais tem esse poder, o respeito deixa de ser pedido, e passa a ser inevitável. Depois de percorrer essas 10 atitudes, fica claro que respeito não nasce do medo nem da força bruta, mas da forma como você se posiciona diante do mundo. Lidar com quem não te respeita não é sobre vencer discussões, mas sobre proteger aquilo que ninguém pode tirar de você, sua clareza, sua calma e seu senso de valor. Quando você decide agir com consciência, limites, postura e intenção, a energia ao seu redor muda. O desrespeito perde espaço, as provocações perdem efeito e você passa a caminhar com uma presença que não se abala com facilidade. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like,
Inscreva-se no canal e comente abaixo qual das 10 atitudes você sente que mais precisa aplicar na sua vida agora. Sua participação não só fortalece este conteúdo, mas também alcança outras pessoas que podem estar vivendo exatamente o que você vive. Respeito começa em você, e quando você se escolhe, o mundo aprende a te escolher também.